Olá, meus amigos do Garagem do Vale. Aqui quem fala é Vinícius Davi, trazendo para você mais um podcast super bacana, falando de inovação, falando de alta performance, trazendo histórias das pessoas que transformam o mundo com tecnologia e pensamento exponencial. E nada melhor para falar sobre esse tema e dizer o que esse Vale do Silício é do que a quinta revolução industrial, o grande tema que a gente vai estar abordando hoje aqui nessa discussão. Agora, para que a gente possa falar em detalhes o que é essa tal da quinta revolução industrial, alguns ainda estão tentando entender o que é a quarta, mas já ganha força e muita força, pessoal, especialmente nessa nova situação onde o mundo se encontra, a exponencialidade humana em simbiose com a exponencialidade tecnológica. E essa é a essência central do que é a quinta revolução industrial, pessoal. Vamos lá na história, rapidinho. Qual foi a primeira revolução industrial que a gente conhece, né? Lá em 1700, na Inglaterra, aparece a primeira revolução industrial, ou seja, energia a vapor transforma a história de produtividade da fábrica, né? Mas olha só, uma tecnologia principal, só o vapor. Aí depois a gente vai lá na segunda revolução industrial, no comecinho da Primeira Guerra, né? O que aparece, né? A gente vê eletricidade, a gente vê fontes de energia como carvão, a combustão, e depois a gente tem a terceira revolução industrial ali já nos anos 80, a primeira revolução digital. Né? Muita gente está falando de transformação digital, mas lá nos anos 80 começou a transformação digital. A terceira revolução industrial falava em digitalização. Né? Imagina, 40 anos atrás, e ainda tem gente que duvida se a transformação digital é algo verdadeiro. Eu já digo que é algo do passado. Se você não está fazendo isso, você já está operando em um museu. Né? E aí vem a quarta revolução industrial, que chegou mais ou menos há uns 5, 6 anos e foi introduzida lá em Davos e tinha o seguinte propósito. Qual era? A convergência de várias tecnologias que por muito tempo não eram viáveis em larga escala, tal qual inteligência artificial, machine learning, IoT, impressão 3D, enfim, todas essas tecnologias que de alguma forma já existiam há muito tempo. E vamos lá na história, lembra do podcast aqui que a gente fez sobre inteligência artificial? Ela nasceu em 1956 com o professor John McCarthy num congresso de matemática lá em Dortmund, e ele trouxe o primeiro paper dizendo, olha, é possível se representar o processo de decisão humana com algoritmos matemáticos. Agora, por que a gente está ouvindo falar de inteligência artificial nesses dias de hoje, né? Imagina, toda aquela técnicazinha que a Amazon, por exemplo, tem, quando você volta lá no site, eles te colocam umas recomendações de produtos, né, ou pessoas que compraram isso também levaram aquilo. Pessoal, aquilo ali é uma excelente forma de se usar a inteligência artificial, ou seja, eles estão forçando você a tomar algumas decisões com base em alguns comportamentos e rastros que você deixou ali no teu histórico da web, tá? Mas qual é o grande problema, pessoal, com a primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial? Elas foram espetaculares, moveram o mundo, transformaram o mundo, mas tem um grande problema. Ela reconhece a tecnologia como o principal elemento da sua verdade. Ou seja, o vapor, os motores a combustão, a primeira revolução digital nos anos 80, com os primeiros PCs entrando dentro das casas e das empresas. E a quarta, com todas as tecnologias que eu disse, ela bota o produto na frente. O problema, pessoal, e a grande verdade é o seguinte: não existe e não existirá um mundo onde somente as tecnologias terão parte na sociedade e no mundo do trabalho. Sim, continuará havendo simbiose entre homem e máquina. E o reconhecimento de que o diferencial de empresas, de qualquer organizações, uma escola, é esse casamento perfeito e otimizado entre tecnologia e humanos. E colocar o humano no centro
desta transformação como grande elemento diferencial de proposta de valor de produtos e serviços é o que prega a quinta revolução industrial. E olha só que bacana, a diferença de tempo entre a quarta e a quinta talvez seja a que menos teve ali. Se a gente for olhar na história, entre a primeira e a segunda nós estamos falando mais ou menos de uns 150 anos. Aqui nós estamos falando de 5 anos, pessoal. A gente está tentando entender a aplicação de alguns conceitos da quarta revolução industrial e já vem a quinta. Agora, a quinta vem para corrigir essa questão, onde a discussão é, poxa, quantos trabalhos a máquina vai levar embora? Isso não importa, porque sempre foi assim na história. O que importa é como é que a gente muda o mindset e coloca de novo as pessoas no epicentro de inovação. Nunca o potencial humano, nunca o cérebro humano, em um mundo dominado por softwares, esteve tanto em primeiro lugar na hora de fazer um produto e um serviço diferenciado. E é isso que a quinta revolução industrial vem fazer, pessoal. Ela vem trazer essa simbiose e corrigir essa questão histórica de que sempre se coloca o produto na frente, ou seja, sempre se reconhece a criatura e não muito o criador. A quinta revolução industrial, ela coloca você como a criar e aquele que está criando efetivamente todas essas tecnologias. Você tem o elemento de exponencialidade e não o produto. Lembra da questão do PTI, da minha tese? Como é que faz inovação? Inovação é consequência. Inovação não é laranja que cai do pé e alguém vai lá e compra uma tecnologia. Mesmo porque a maior parte das tecnologias, das ferramentas tecnológicas, elas de alguma forma estão comoditizadas. Todo mundo hoje consegue pagar a Amazon e ter uma tecnologia em cloud. O que muda, pessoal, é o que está ali atrás do PC e as maravilhosas ideias que são transformadas em códigos e que sim vão escrever a página seguinte da nossa história de desenvolvimento humano, tá? Agora, quais são as coisas interessantes que aparecem nessa discussão, né? Primeiro, vamos olhar um dado super interessante. O mesmo Fórum Econômico Mundial apresentou uma estatística super interessante. 60% das crianças que estão iniciando a sua trajetória na escola e educação vão trabalhar em áreas e ter trabalhos e escopo de trabalho que ainda a gente não conhece, não faz a mínima ideia do que vai ser. E por quê? O trabalho tal qual nós conhecemos e a configuração tal qual nós conhecemos algumas formas de trabalho, elas vão mudar muito mais rápido a partir da popularização e aplicação em massa dessas tecnologias. Ou seja, a grande questão que a gente sempre teve desse negócio do reskilling, né? Vamos voltar e fazer um curso, vamos voltar e fazer um MBA, vamos voltar e aprender alguma coisa. Pessoal, isso já não é mais o valor central. Esse reskilling, né? Esse reaprendizado já não tem mais sentido. O grande sentido que existirá hoje é você estar preparado para transformar junto. Se você não é o agente de transformação, embarca e surfa essa onda. Ou seja, aprender a surfar essa onda e usar essas tecnologias e, mais do que isso, utilizar essas tecnologias de forma que você possa exponencializar o potencial do seu trabalho, isso sim é o que está acontecendo. E as pessoas que conseguem enxergar isso rápido, elas não vão perder tempo debatendo se isso é realmente assim, né? Elas vão entrar de cabeça. E o que é mais importante, em muitas empresas, em muitos países, pessoal, ainda há um chão enorme para que você possa realmente trazer essa visão para dentro dos negócios, criar e influenciar a cultura de forma que a tua empresa comece a agir rápido nessa linha. E você pode ser esse elemento de exponencialização, você pode ser aquela pessoa que vai chegar cedo com as ideias que vão realmente transformar o teu ambiente de trabalho, o teu negócio, a sua empresa nesse cenário onde uma cultura potente que valoriza o humano é capaz de usar a tecnologia como um instrumento central para melhorar a performance do negócio em si. Outra coisa super interessante que vem, né? Essa
simbiose entre humanos, máquina e tecnologia, que é a espinha dorsal da quinta revolução industrial. Traz uma coisa super interessante. Nós, como consumidores hoje, estamos olhando muito mais para propósito. Nunca se ouviu a palavra propósito tal qual se ouve hoje. Nós preferimos comprar de empresas cujo propósito é mais claro. Muita gente, principalmente essa geração Y que está vindo aí, eles têm a questão da sustentabilidade como o principal elemento de escolha e influência com relação ao que os pais vão comprar, com relação aos trabalhos, as empresas nas quais essas pessoas vão estar trabalhando. Né? Então, assim, o que muda para as empresas? Né? O que eu tenho visto aqui muito na linha de frente? Empresas usando sustentabilidade, propósito, como o seu principal elemento de diferencial de marca. Tá? Essa questão do lucro exacerbado, né, e mesmo valores catastróficos de mercado que algumas empresas têm, começam a provocar ainda mais essa discussão do propósito. Olha só, é bonito uma empresa falar que a gente vai democratizar o acesso à informação para o planeta inteiro. Maravilhoso. Né? O que essa empresa está fazendo para usar esse poder massivo de comunicação e penetração para criar boas coisas? Tá? Então, os exemplos são inúmeros. Pega, por exemplo, o Facebook. Né? Super polêmico toda essa questão de privacidade de dados. Super polêmico. O pessoal aprendeu, o Zuckerberg foi parar no Congresso americano para dar várias explicações, assim como vários outros CEOs. Pessoal, é uma indústria relativamente verde, quando a gente comparar tudo aquilo que já existiu em tech nos últimos 100 anos. E está se resolvendo. Agora, o que é bacana é o seguinte, olha o potencial de criação de valor que uma tecnologia como essa tem. Em momentos de desastres, em momentos de acidentes ecológicos, em momentos onde a gente vê catástrofes geográficas como furacões e pessoal, as pessoas se sentem seguras. Uma ferramenta que nem essa rapidamente propaga informação com relação à segurança humana. Ou seja, existe muito essa questão hoje de propósito por trás do que se pode fazer com tecnologia. O grande diferencial é qual o valor que essas empresas vão estar dando para comunicar isso como a essência de um produto versus aquilo que o mercado, na verdade, coloca como rótulo do que uma tecnologia representa. Mas essa maturidade hoje de consumidores, todos nós incluídos, em escolher marcas e associarmos nossos nomes a marcas que compartilhem dos nossos mesmos valores e propósitos, é uma tendência cada vez mais crescente. Por isso que empresas que entenderem a quinta revolução industrial, respeitem mais as suas pessoas e enxerguem que suas pessoas são um grande diferencial da sua proposta de valor, obviamente vão ter uma propensão maior de serem escolhidas na ponta, uma vez que as pessoas que ali trabalham vão dizer o valor que essa empresa traz na hora de exponencializar a carreira das pessoas, e mesmo isso sendo expresso através de vários produtos e serviços que a gente tem contato através dessas pessoas e funcionários no dia a dia. Tá? Uma outra tendência super bacana, pessoal, que eu acho super legal é o seguinte, é a migração para um modelo de negócio que a gente chama de X as a Service, ou seja, XaaS. A indústria de software popularizou esse conceito de SaaS, né? Software as a Service, ou seja, software como um serviço. Lembra lá atrás como é que você comprava um produto da Microsoft? Né? Primeiro você tinha que comprar uma caixinha do Windows, né? Que vinha um CD ali dentro e vinha um código gigantesco, né? Para você digitar ali para o produto ser validado. A mesma coisa com o Office. Ou seja, você comprava uma licença e ficava com essa licença por o tempo que fosse conveniente. Hoje, como é que faz isso, pessoal? Você vai lá e assina um produto da Microsoft. Você vai lá e assina o Office, paga uma taxa lá mensal e você não precisa comprar caixinha, não precisa comprar nada. Né? Você baixa o aplicativo e ele abre como um produto, ou seja, uma assinatura. Essa questão de se Netflixizar, olha só essa palavra bacana, né? Usar o modelo de Netflix, de assinatura, né? Para tudo que a gente consome no dia a dia, pessoal, é uma das grandes tendências. Por quê? Porque você vai ter pessoas realmente na ponta criando grande valor e experiência de cliente. Então assim,
Serviço, tudo vendido como um serviço, envolve gente de alguma forma entregando na ponta. Obviamente, vários serviços são automatizados. Você pega hoje os call centers, a maior parte das conversas hoje já são feitas por robôs. Agora, aquele toque humano central que realmente diferencia ainda é o grande diferencial de marca para muitas empresas. Por isso que essa questão de fazer com que as empresas empurrem tudo para um ambiente de serviço no seu processo de transformação é uma propensão muito natural que a quinta revolução industrial faz. Por quê? Você não consegue ter um produto como um serviço, como uma assinatura, sem ter gente no meio do caminho ajudando na entrega. De um jeito ou de outro você vai precisar de gente. Agora, de várias maneiras, né? Você vai ter gente nos bastidores fazendo o produto, você vai ter gente nos bastidores executando as operações que são necessárias para fazer isso, você vai ter robôs na ponta entregando uma parte do serviço, e você pode ou não ter gente no atendimento na linha de frente vendendo. Não importa. O que importa é o seguinte: o trânsito das pessoas nessa jornada de experiência do produto, ele vai mudando e vai se desenvolvendo. E à medida que a gente vai criando novas tecnologias, novas naturezas de trabalho vão existindo. Por exemplo, né? Vamos imaginar o mercado de drones, o negócio do agro 4.0, empregando drones, empregando satélite, empregando inteligência artificial, empregando machine learning. Pessoal, hoje já tem profissão de piloto de drone, né? Ou seja, já tem gente controlando torre de controle para tráfego aéreo de drones. Amanhã, pessoal, muitas empresas de entrega de alimentação de comida vão estar fazendo isso com drone, né? Então assim, hoje, se você está tirando uma carteira de motocicleta, você vê alguém investindo num negócio como esse, amanhã, pessoal, imagina o nível de skills que você vai precisar. Hoje você precisa dirigir uma moto, pilotar uma moto, amanhã você vai precisar pilotar um drone, você vai precisar entender de uma série de outras variáveis, né? Tal qual um piloto de avião hoje é capaz de entender. Agora, qual que é a beleza de tudo isso, pessoal? Qual que é o salário de um piloto de avião hoje, de um piloto de helicóptero? Compara com de um motoboy, né? O que vai acontecer? Vai ter muito menos piloto de drone, com certeza, quando comparado a piloto ou uma pessoa dirigindo uma moto. Agora, o que é bacana é o seguinte: o valor agregado de salário, né, vai subir, porque você vai exigir um conhecimento muito maior para operar uma ponta da cadeia desse negócio. Claro que os drones muitas vezes não tem ninguém ali dentro, né, mas tem uma torre de comando controlando tudo isso, ou seja, ramificações vão ser criadas do ponto de vista de novas oportunidades, né? E com isso você vai trazer mais valor e riqueza com relação a salários e mesmo a nobreza de alguns escopos que a gente vê por aí, tá bom? E outra coisa bacaníssima que acontece com isso, pessoal, jamais nós estivemos tanto no epicentro da definição de como as empresas projetam e desenham as suas tecnologias, né? Se a gente entende que realmente o humano é quem tem o grande elemento de diferencial, mais e mais as empresas vão ter que olhar para cada um de nós e criar modelos personalizados, né? Eu diria o seguinte: a ultra personalização dos serviços e produtos. Imagina o seguinte: a gente tem aqui aquela, eu não sei no Brasil como é que chama, mas é uma batedeira dessa bonita, bacana, né? Acho que aqui é KitchenAid. Você tem uma batedeira, né, que deve ter mais ou menos uns 20 quilos, maravilhosa, uma peça de arte que fica lá na pia, tá? 90% do custo dessa batedeira, eu diria que até mais, 95% está na máquina, ali na batedeira tradicional, tá? Agora, essa batedeira, a criatividade que eles tiveram é a habilidade de ter um mixer junto, tem tudo, ou seja, você tem uma série de componentes que, quando adaptados nessa batedeira, você consegue fazer pasta, você consegue... É o que eu digo, a cereja do bolo mudando, você faz bolos de sabores totalmente diferentes, né? Agora, aonde que eu quero chegar? Era impossível se pensar em alta personalização em certas indústrias antes da digitalização. Hoje, com a digitalização, vai acontecer esse fenômeno dessas batedeiras e desses mixers. Você vai ter um motorzão que vai ser igual para todo mundo, mas dependendo da pecinha que você bota em cima, você pode estar espremendo laranja, você pode estar espremendo limão. E o produto é completamente diferente, mas com uma simples mudança na ponta, né? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina você comprar um carro e dizer o seguinte: olha, eu quero que a chave do meu carro já venha de fábrica
com as iniciais do meu nome. Ou mesmo eu gostaria que o volante ou o câmbio tenha as minhas iniciais impressas, ou mesmo no painel. Como é que você faz isso, pessoal? Não faz. Por quê? Hoje, para você fazer essas peças, você precisa ter um processo gigantesco e complexo de produção de injeção que torna isso inviável do ponto de vista de personalização. Agora, com a digitalização, impressão 3D, inteligência artificial, você consegue ter uma customização, e hoje isso já é possível, tá? Você já tem montadoras hoje que oferecem como um serviço premium as suas iniciais, ou mesmo o que você queira em partes e peças desse carro, tá? Então assim, isso vai desde essa indústria automotiva, como por exemplo, fabricantes de tênis, né? Vai ser muito normal, hoje já existe em vários lugares, você vai lá, faz um escaneamento do seu pé até o seu joelho, e aí você vai ver o tipo de pisada que você tem, e aí você tem ali na loja mesmo uma impressora 3D que vai imprimir a palmilha e a sola do seu tênis ali, para você, porque hoje, né, imagina só como é que funciona, você vai comprar um tênis, se você é corredor, você sabe disso, né? A primeira pergunta, você tem pé chato ou não? Né? Como se todos os pés dos 8 bilhões de pessoas no mundo só pudessem entrar em dois formatos, o pé chato e o pé normal, né? Além disso aí, pessoal, não tem muita customização. Agora hoje você vai lá, você vai fazer uma pisada, você vai reconhecer sua anatomia, você vai ver exatamente que tipo de formato de calçado vai ter uma aderência muito melhor às suas necessidades. Como é que você faz isso? Com alta tecnologia, entendendo que assim, a minha performance humana, né, como jogador profissional de futebol, por exemplo, ela está diretamente ligada em uma chuteira sair exatamente com a forma anatômica do meu pé e não exatamente igual a de todos os outros que calçam 35 ou 38. Tem sentido ou não, pessoal? E uma outra coisa super bacana que eu disse, isso aqui, pessoal, é só o começo, né? Quando a gente olha aqui no Vale do Silício, o que tem de diferente nesse lugar? Primeiro, uma concentração de talento enorme. Segundo, uma concentração de capital para investimento em novos negócios fora do comum. 3, um ambiente, uma cultura extremamente propensa ao risco e gente que quer transformar o mundo. Agora, a oportunidade que a gente tem com a quinta revolução industrial é a seguinte. Se a gente viajar na história e pensar onde é que o Vale do Silício existiu antes de ser aqui na Califórnia? Muita gente fala, como é que a gente replica o Vale do Silício? Pessoal, eu digo que essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, onde é que o Vale do Silício existiu antes de ser esse aqui na Califórnia? Com essa exponencialidade toda que a gente vê. Eu diria o seguinte, o primeiro Vale do Silício, pessoal, ele nasceu ou existiu lá em Florença, no Renascimento, na Itália, em 1500. E o que foi o Renascimento? Rapidinho, vamos na história aqui, viajar e voltamos. Foi a ruptura da humanidade com os preceitos únicos da Igreja Católica, né? Lá atrás, a Igreja Católica era responsável, se achava responsável por dizer como é que funcionava o planeta, como é que funcionava a ciência do planeta, como é que as regras da humanidade, da biologia, da física, da química, elas eram patrocinadas exclusivamente e tinham que ser oficializadas pela Igreja, né? E quem falasse algo diferente corria o risco de ser enforcado em praça pública, literalmente passava pela tal da Inquisição, né? E aí os renascentistas, que acreditavam demais nesse potencial humano, foram aqueles que começaram a desafiar esse modelo, e aí a partir da arte, da medicina, da odontologia nos seus primeiros dias, da engenharia bélica, da engenharia aeronáutica, né? Ali com o nosso Da Vinci, talvez como seu maior nome, que resume o Renascimento, começaram a inventar as coisas, começaram a inovar com uma única cabeça, né? E ali na época não tinha venture capital, né? Mas tinham os mecenas, as famílias ricas, né? Como a dos Sforza, que eram quem estavam por trás e patrocinando o Da Vinci na sua última etapa de inovação humana, né? Esses eram os venture capitals da época, ou seja, não tinha computador, não tinha bits and bytes, mas o que tinha, pessoal? Tinha pincel, tinha tinta, ou seja, a inovação não era expressa através de bits and bytes, tal qual a gente conhece hoje, mas era expressa através da arte humana, através das pesquisas da biologia humana, os primeiros passos da medicina
da anatomia humana que ali surgiram, e a partir daquele renascimento o mundo jamais foi o mesmo. Por isso que eu acredito, pessoal, que após 4 revoluções industriais, a quinta vindo aqui para justamente colocar a humanidade no epicentro de sucesso da próxima fronteira e onda de crescimento do mundo, vai significar o renascimento 2.0 da história desse nosso maravilhoso planeta. Por isso que eu trouxe esse tema e vou continuar provocando demais essa questão, pois colocar a gente em primeiro lugar é uma paixão, uma vocação e o meu desejo de ajudar você aí pro teu melhor. Um grande abraço!